Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, a palavra de hoje está uma bênção. Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira incrível. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica tão atribulado, tão focado no problema, nas dificuldades da vida, e o nosso coração ele perde a paz. Irmãos, não é normal uma pessoa ficar com falta de paz todos os dias. Uma coisa é você ficar angustiado por causa de algum problema, uma perda familiar, uma perda financeira, qualquer coisa que seja. Nós podemos perder a paz, podemos ficar tristes, desanimados. Mas, irmãos, eu nunca vi um homem e uma mulher de Deus que busca na palavra, que busca em oração ao Senhor, que continua assim por muito tempo. Sério mesmo. Eu sempre vejo pessoas recebendo um encorajamento através da Bíblia. E por isso que aqui no meu canal eu não perco tempo falando de religião. Eu só quero falar dos ensinamentos de Jesus, da palavra do Senhor, porque eu encontro paz nessa palavra. Eu não encontro paz em outro lugar. Por isso eu agradeço a Deus todos os dias por esse chamado que Ele me deu, sabe? Há muitos anos atrás Deus me chamou de forma clara para eu ensinar as pessoas o Evangelho de uma maneira simples. Irmãos, a gente complica muita coisa, sabe? Tem pessoas, irmãos, são tão criativas que quando elas não têm um problema, elas inventam um problema. E muitas vezes a gente foca tanto, irmãos, nesses problemas, dessas preocupações da vida, que a gente perde o essencial, a nossa íntima comunhão com Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Como você pode ouvir a voz de Deus? Irmãos, parece uma coisa tão fora da nossa realidade, né? A gente ouve muitas vozes. O apóstolo Paulo disse: nesse mundo existem muitas vozes, mas existe uma em especial, é a voz do Espírito Santo, e eu vou te mostrar que isso está totalmente disponível para você, inclusive faz parte da vida cristã, nós ouvirmos a voz do nosso pastor, que é Jesus. Então eu vou te mostrar aqui claramente como você pode ter um relacionamento mais íntimo a partir de agora. Imagine se você estiver passando por um problema, uma dificuldade, mas você recebe uma direção do Pai. Irmãos, isso muda tudo. E sabe, muitas vezes está mais próximo do que a gente pensa. Assim como Moisés, ele ouviu a voz de Deus através de uma coisa natural. Uma sarça pegando fogo, uma árvore que é comum no deserto, a sarça, ela é muito seca. É normal que ela pegue fogo. Mas ele percebeu que aquela árvore, ela pegava fogo, mas não se consumia. E Deus usou uma árvore, um ser da natureza, para falar com Moisés. Irmãos, a natureza, ela revela a glória de Deus. Mas você sabia que você pode ouvir a voz de Deus de outras maneiras também? Então, eu vou te trazer aqui um ensinamento profundo. Você vai entender como que a vida cristã, ela é um processo. Você não aprende da noite para o dia. É um passo a passo. À medida que você vai tendo experiências com o Senhor, você vai vendo que tudo vai ficando cada dia mais claro. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Então, não importa a situação que você está hoje, veja a sua vida com os olhos da fé. Por mais que você hoje talvez esteja numa situação desesperadora, muito difícil, entenda que se você está em Cristo, na verdade está só melhorando. Amém? Na verdade está só clareando. Você está ganhando mais experiência, mais maturidade, mais perseverança, mais paciência e tantas outras coisas. Então, nós já vamos começar aqui. Eu só vou te pedir para se inscrever no meu canal, você que é novo por aqui, você que foi convidado por alguém para ouvir esta oração, você é muito bem-vindo. Então, inscreva-se aqui, clique no botão inscrever-se embaixo do vídeo, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado e aí você seleciona a opção todas, tá bom? Para você não perder nenhuma oração. Eu quero te ajudar todos os dias a crescer espiritualmente. Às 5 horas da manhã eu faço a oração da manhã e 6 horas da noite a oração da noite. Glória a Deus! Então venha participar junto comigo nessa grande corrente de fé. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, às vezes a gente imagina que só aquelas pessoas especiais, muito usadas por Deus, elas recebem mensagens diretas do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra muito claro que Deus deseja se comunicar com todos os seus filhos. Então, para começar, eu quero que você preste atenção em uma história muito conhecida, mas que sempre traz revelações preciosas toda vez que a gente ouve essa história, que é sobre o pequeno Samuel. Lembra dele? Samuel foi o filho de Ana.
Ana foi uma mulher amargurada, uma mulher que sofreu muito na sua vida porque ela era estéril e o sonho dela era ter um bebê. E Deus realizou esse milagre na vida dela quando ela consagrou ao Senhor o seu filho que ainda nem tinha sido gerado. E ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse menino e ele vai ser um grande homem de Deus. E realmente, desde criancinha, ele ficava no templo, ele foi consagrado desde pequeno. E então eu quero ler para você a primeira experiência que ele teve com Deus. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 1 ao 10. Eu quero que você preste muita atenção nessa passagem, abra o seu coração, porque ela é muito interessante. Olha só o que está escrito. O menino Samuel servia ao Senhor auxiliando o sacerdote Eli. E naqueles dias, as mensagens de Deus eram muito raras e as visões não eram frequentes. E certa noite, Eli, cujos olhos já estavam fracos e quase não conseguia enxergar, havia se deitado para dormir. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado e Samuel estava dormindo na casa do Senhor, onde ficava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel. Sim, Samuel respondeu. E ele se levantou e foi correndo até Eli. Eu estou aqui, o Senhor me chamou? Perguntou Samuel. E Eli respondeu: Não, eu não chamei você, volte a dormir. E ele foi se deitar. Então o Senhor chamou Samuel outra vez: Samuel. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Perguntou. Mas Eli disse: Meu filho, eu não chamei você, volte a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca antes tinha recebido uma mensagem dele. E Deus o chamou de novo pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. E ele disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que era Deus quem estava chamando aquele menino, e por isso disse Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém chamá-lo outra vez, diga: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. E Samuel então voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, o teu servo está ouvindo. Olha isso, irmãos. Eu acho muito maravilhosa essa passagem, mas você percebe que Samuel, ele não reconheceu a voz de Deus de imediato? E sabe por quê? Aqui no versículo 7, está escrito que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, Samuel não tinha intimidade com Deus. Isso nos ensina uma coisa muito valiosa, irmãos. Às vezes, Deus pode estar tentando falar com a gente, mas a gente não está entendendo porque a nossa vida está tão ocupada ou o nosso coração está tão cheio de vozes que acabamos confundindo tudo. Pode ser também que nós nunca entregamos de verdade a nossa vida, o nosso futuro, os nossos medos e até mesmo o nosso coração. Nós ainda estamos presos a pecados e não sabemos realmente se queremos abandonar esses caminhos. Irmãos, a verdade é que nós precisamos buscar intimidade com Deus. E o interessante é que Samuel só descobriu que era o Senhor chamando ele porque alguém mais experiente, que era o sacerdote Eli, ajudou ele e lhe deu a orientação, entendeu? Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente quer caminhar sozinho, principalmente quando a gente já se frustrou, a gente já se decepcionou com as pessoas, mas Deus, Ele quer usar relacionamentos. Guarde isso que eu estou te falando. Tudo que Deus faz é através de relacionamentos. E foi através de Eli que Samuel começou a entender que muitas vezes era Deus falando com ele, entendeu? Então nós vamos continuar aqui a história e nós vamos perceber que com o passar do tempo, Samuel foi crescendo espiritualmente. E essa é uma ótima notícia para você que fica se cobrando, se culpando, achando que você é muito imaturo espiritualmente. Não desista, Deus ele quer completar essa boa obra que começou na sua vida. Amém? E a Bíblia diz então que Samuel começou a crescer na caminhada com Deus e certa vez o Senhor mandou ele ungir o novo rei para Israel. E ele então foi na direção do Espírito Santo, ele foi até a casa de Jessé e lá ele encontrou o irmão mais velho de Davi. Era um homem muito alto, um homem forte, com certeza era um homem aparente, sabe? E Samuel pensou que aquele era o escolhido de Deus. Mas nessa hora então Deus falou com Samuel. E eu quero ler com você o que está escrito, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7. Olha só o que Deus disse para Samuel. Então o Senhor disse: Samuel, não julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas da maneira que o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior,
mas o Senhor olha para o coração. Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Agora, desta vez, Samuel entendeu qual era a voz de Deus e Deus ajudou ele a tomar a decisão correta. Imagine se Samuel tivesse ungido a pessoa errada. Imagine se Samuel tivesse ido de acordo com o seu próprio julgamento. Irmãos, a pessoa errada seria o futuro rei de Israel. Isso é muito grave, irmãos. Então é muito importante a gente aprender a ouvir a voz do Senhor para tomarmos decisões certas. E para isso precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus não vê como o homem vê, entendeu? Hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas entregando palavras porque elas acham que é aquilo, porque elas acham que estão ouvindo a voz de Deus e elas agem de acordo com o que os seus olhos estão vendo. Irmãos, isso é muito perigoso. Tomar decisões também com aquilo que a gente acha que é certo, isso é um perigo. Precisamos orar antes, amém? E Deus revelou a Samuel, e o interessante é que no começo da vida dele, ele não soube discernir a voz. Mas assim que ele cresceu, ele conseguiu perceber claramente, nitidamente, qual era a voz de Deus, amém? Existe uma outra passagem também, desta vez do profeta Elias. Elias estava passando por um grande desânimo e ele precisou fugir da ira de Jezabel, porque ela queria matá-lo. Então, ele entrou numa caverna e Deus então se revelou a ele de uma maneira diferente. E eu quero ler só mais essa passagem, ela nos traz uma lição muito importante. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 11 ao 13. Olha só o que diz. Deus então falou com Elias: Elias, saia e fique diante de mim no monte. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento fortíssimo atingiu o monte. Era tão violento que as pedras se soltaram, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava também no fogo. E depois do fogo houve o som de um leve sussurro. Quando Elias o ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto. Ele saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Olha que coisa linda, irmãos. Deus não estava nas grandes manifestações que chamavam a atenção, mas ele estava no leve sussurro. Eu já perdi as contas, irmãos, de quantas vezes esse sussurro na minha mente, no meu coração, era a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, Deus vai falar de maneiras que a gente não imagina. Às vezes o nosso coração está tão atribulado, e eu acredito que estas manifestações de poder externas, na verdade, estavam revelando a perturbação no coração de Elias. Elias estava atormentado, e Deus queria mostrar: Elias, enquanto você estiver atormentado, você não vai ouvir a minha voz. Enquanto você estiver nessa ansiedade, você não ouvirá a minha voz. Mas quando veio um vento suave, foi aí que Deus falou com Elias. Aleluia! Existe uma passagem na Bíblia, irmãos, lá em Salmo 46, versículo 10, em que o Senhor diz para o povo de Israel: parem de lutar, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Então, irmãos, tem hora que a gente tem que ficar quieto, tem hora que a gente tem que parar o que está fazendo sim e buscarmos ao Senhor. Esse momento que você está aqui comigo é um momento de quietude. É um momento em que você decidiu parar o que estava fazendo e com certeza Deus ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? O próprio Jesus disse em João capítulo 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quem pertence ao rebanho de Jesus naturalmente vai desenvolvendo essa sensibilidade de escutar a voz do bom pastor. Como eu falei para você, não é algo só para as pessoas especiais, não é algo inacessível, mas é um relacionamento que você vai construindo dia após dia. Assim como um filho reconhece a voz do pai, nós também vamos conhecendo a voz de Deus conforme o tempo vai passando e a gente vai meditando na palavra, orando e vivendo em comunhão com os irmãos. Amém? Deus usa pessoas também para falar com a gente e eu sou fruto de profecias que Deus usou pessoas na minha vida. Então, lembre-se de Samuel hoje, tá bom? Eu espero muito que a história dele te encoraje a não desanimar, porque no começo Samuel não entendeu a voz de Deus, mas logo ele já estava experimentando um novo nível de relacionamento com o Senhor. E talvez você olhe para a sua vida e você pense assim: eu estou orando com o pastor já faz tantos anos, parece que nada mudou. Irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia, pode ter certeza. Você está se alimentando, você está crescendo mesmo sem perceber. Mas as pessoas à sua volta com certeza perceberão. Se você tentar lembrar do que você comeu semana passada, no almoço de sexta-feira passada, você talvez não vai lembrar.
mas aquela comida fez a diferença hoje, entendeu? Se você não estivesse se alimentando bem nesses últimos dias, nesses últimos meses e anos, você com certeza estaria com problemas de saúde. Da mesma forma, você pode não se lembrar da oração que você fez ontem, da palavra que eu trouxe para você ontem, mas elas foram alimentos para a sua alma, para o seu espírito. Amém? Nunca se esqueça disso. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora. Eu quero pedir para você deixar o seu primeiro nome aqui no comentário e escreva-se na frente, ó. Deus, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Amém? Aleluia, irmãos. Olha, nós já vamos orar agora. Depois da oração, eu peço que você faça a sua parte. Envie para os seus amigos e familiares. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra e Deus pode te usar na vida delas. Glória a Deus. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Esse é um momento muito importante. Glória a Deus. Ó Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento único em que nós podemos nos reunir pela fé e receber a tua palavra. Como é bom, meu Deus, ouvir a tua voz através da Bíblia. Muitas vezes, meu Pai, nós somos ingratos, muitas vezes nós somos teimosos, nós somos desobedientes, mas o teu Espírito Santo está sempre falando conosco e nos chamando de volta para a tua presença. Obrigado, meu Deus, porque muitas vezes nós estamos cheios de preocupações, distrações e tem muitas vozes ao nosso redor. Quantas pessoas à nossa volta são pessimistas, são incrédulas, mas o Senhor tem nos despertado para um relacionamento íntimo contigo. E por isso nós nos colocamos na tua presença e dizemos: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Ó, meu Deus, nós te pedimos perdão por cada pecado que tem nos distanciado da tua vontade. Eu confesso, meu Pai, que muitas vezes eu sou teimoso, muitas vezes eu sou falho, e todos nós falhamos de diversas maneiras. Nós deixamos o orgulho tomar conta, a ansiedade, os desejos pelo pecado, pelas coisas dessa terra, e isso nos impede de escutar claramente a tua voz. Ó, meu Deus e meu Pai, nos lava com o precioso sangue de Jesus, purifica a nossa mente, o nosso interior, para que nós possamos ser sensíveis àquilo que o Senhor quer nos mostrar. Eu clamo, meu Deus, pelas pessoas que estão conectadas conosco nesse momento de oração. Tu conheces cada detalhe de nossas vidas. Tu sabes das nossas batalhas, das lutas, das lágrimas que nós temos derramado. E nós sabemos que Tu és um Deus que se importa, um Deus que não fica em silêncio quando os Teus filhos te buscam. Por isso, Senhor, vem agora, ó Espírito Santo, aqueça o coração de quem está aflito, traga paz onde há angústia, direção onde existe confusão e esperança onde há desânimo. Ó Deus, assim como Tu fizeste na vida de Samuel, faz em nós também, ó Pai, que nós possamos ouvir o Teu chamado. Queremos discernir quando é o Senhor falando conosco e queremos dizer também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a Tua voz possa nos conduzir todos os dias, ó Deus. Eu oro também, meu Pai, por cura. Quantas pessoas agora precisando de cura física, emocional. O Senhor conhece quem está doente, quem está desanimado, quem se sente sozinho ou traído. O Senhor conhece aqueles que perderam o emprego ou que estão passando por crises na família. Ó Deus, tem compaixão de nós, ó Pai. Ajuda-nos a ter um relacionamento tão forte contigo que os problemas já não nos perturbarão. A Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós queremos aprender a esperar em Ti, meu Pai. Não queremos ser ovelhas desobedientes, mas queremos ouvir a voz do bom pastor. Queremos ter um nível de intimidade tão grande, meu Deus, que queremos ouvir a Tua voz, assim como um amigo fala com um amigo, assim como o Senhor falava com Abraão, com Moisés. Ó Deus, ajuda-nos a nos santificarmos, ajuda-nos a nos concentrarmos mais em Ti e não focarmos tanto nas coisas dessa terra. Apesar de termos os nossos afazeres, que o nosso coração e a nossa mente estejam ligados no Senhor. Pai, nós confiamos na Tua bondade e nós encerramos esta oração em nome de Jesus, com a certeza de que o Senhor continua falando e que cada pessoa que ouviu esta mensagem hoje vai começar a ter experiências profundas ao aprender a ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.